bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Caravana de Uberaba e Sacramento, Minas Gerais, comemora o Dia do Desemboque. A data fixada em 27 de abril foi aprovada pelos vereadores de Uberaba. Na lei consta que o Dia do Desemboque integra o calendário popular do município. A comemoração oficial aconteceu dia 29 de abril de 2013, com uma visita técnica organizada pelo vereador Samir Cecílio Filho, da Câmara de Uberaba. O grupo animado para na encruzilhada onde está o monumento que abre caminho para o desemboque. Todos analisam o texto escrito no muro. Pelas marcas é possível ler. Homens de extrema bravura desterrados de seu próprio mundo fundaram no sertão da Farinha Podre, em 1743, a capela de Nossa Senhora do Desterro, dando início ao povoado do Desemboque, marco inicial da colonização do Brasil Central. Ao analisar a conservação do marco, o diálogo se fez mais potente entre o grupo. Cada um compartilha seus conhecimentos sobre desemboque e sobre a sua raiz cultural. Antes conhecido como Arraial das Cabeceiras do Rio das Abelhas, hoje Desemboque é distrito de Sacramento. Por muitas décadas, no século XVIII e XIX, esse vilarejo, a oeste do Triângulo Mineiro, serviu de rota para expedições que saíam de São Paulo e outras regiões de Minas Gerais com destino a Goiás. Mas muitos permaneciam no local, motivados pelo garimpo de ouro. Por isso, o lugar demarca o início da civilização na região. Naquela época, após esgotar a mineração, muitos mudaram-se para Uberaba. Desemboque tem sua beleza histórica cravada num vale às margens do rio Araguari. Primeiramente, o rio era chamado de Rio das Velhas e fica próximo ao Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O local é de fácil acesso, estrada de chão, belas árvores fazem moldura ao caminho e torna a viagem um passeio cheio de encantos. Chegamos no distrito de Desemboque, do município de Sacramento, de Minas Gerais. Fica distante de Uberaba cerca de 100 quilômetros. Aqui é considerado o berço da civilização do Triângulo Mineiro. No século XVIII, era povoado por índios, negros e garimpeiros brancos que vieram para cá atraídos pelas minas de ouro e pela riqueza. No início do século XIX, aqui chegou a morar cerca de 2.000 pessoas. Hoje, não temos mais do que 50 pessoas no local. O pequeno povoado localiza-se a 70 quilômetros de Sacramento e 450 quilômetros de Belo Horizonte. Esquecido no tempo, sem perspectivas de desenvolvimento para os poucos moradores, Desemboque atrai pela imagem bucólica. Conserva construções que remetem à sua origem primitiva quando respirava prosperidade. Logo na chegada ao desemboque, o vereador Samir Cecílio Filho faz um reconhecimento do local. Ele caminha, contempla, conversa com moradores, fotografa, aprecia a arquitetura e revela a importância da visita comemorativa. Aqui começou a civilização, né, de toda essa região. E nós fazemos parte desse contexto. Então, eu acho muito importante nós procurarmos conhecer mais, nós procurarmos divulgar mais e despertar interesse nas pessoas, principalmente as pessoas mais jovens. Eu vim aqui pensando, eu tenho uma filha de 4 anos e um bebê de 7 meses. Né, da importância disso, né, para todos nós. A nossa civilização de toda essa região começou aqui. As igrejas Nossa Senhora do Rosário e a matriz Nossa Senhora do Desterro são 2 espaços santos que retêm a atenção dos visitantes e o respeito das famílias. Por iniciativa do então deputado estadual, Dr. Samir Cecílio, em 1984, as 2 igrejinhas foram tombadas patrimônio histórico estadual. O projeto original era o tombamento do desemboque. Naturalmente que o ponto de referência do desemboque, além de ser o núcleo de civilização do Brasil Central no Triângulo Mineiro, eram as 2 igrejinhas que lá existem. Mas se desapareceu o desemboque, as igrejas também desaparecem. E esse marco, porque as igrejas são um marco,
Se desaparece o desemboque, desaparecem as igrejas e o marco de desenvolvimento do Brasil Central, do Triângulo Mineiro, da farinha podre, desaparece. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, afirma que a planta apresenta linhas simples, mas representa autêntico estilo da região e da época. O documento registra que o maior valor do monumento está em integrar o conjunto paisagístico e arquitetônico do pequeno arraial remanescente do período colonial minerador. As igrejas não possuem torres, mas são compensadas pelas sineiras no alto da construção. A lei do deputado foi de grande importância para a preservação das edificações construídas em meados do século XVIII. Uma das várias ações do mandato do vereador Samir Cecílio é atuar na preservação da cultura e memória de espaços coletivos de comprovado valor histórico. Desemboque oficialmente integra esse contexto. Hoje nós somos um simples vereador na cidade de Uberaba, mas nós vamos procurar, dentro das limitações do mandato, nós vamos procurar fazer o possível para que nós tenhamos aqui cada vez mais agregação de valor, cada vez mais divulgação, cada vez mais turistas, para que nós consigamos entrar nesse ciclo virtuoso que é o que nós procuramos. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus, onde Deus fez a morada, oiá. A exemplo de muitas igrejas europeias, a igreja matriz Nossa Senhora do Desterro está dentro de muro de pedra e divide espaço com cemitério. Do lado de fora, a beleza da natureza e os animais convivem em harmonia. Para os habitantes, tudo normal. Para os visitantes, muita curiosidade com o estilo e datas dos túmulos. A inevitável ação do tempo apagou muitas informações das lápides. Mesmo assim, foi possível identificar a sepultura de 1815 e até de 2013. O cônego Hermógenes de Araújo, religioso influente na política da região, está sepultado na entrada da igreja. O cônego Hermógenes foi importante para a região porque ele foi o capelão provisor. Ele que fazia o inventário das alfaias, dos paramentos das igrejas ou das capelas que eram o núcleo que surgiu a cidade de Uberaba, de Sacramento e outras. Ficou por mais de 45 anos como vigário da paróquia de Nossa Senhora do Desterro. E como vigário e como pároco, ele dava provisão às capelas que deram origem a essas cidades do Triângulo. Em setembro de 1861, ele veio a falecer e fez no testamento dele o pedido para que fosse enterrado fora da igreja. Existe uma tradição oral que ele quis fazer um voto de humildade, no sentido de que as pessoas que adentrassem a igreja passassem por cima do seu túmulo. E lá no testamento ele diz: meu corpo será dado no adro da igreja, e não dentro da igreja, como era o costume da época, de sepultar os benfeitores da igreja e os padres. Professor Pedro Coutinho conhece a origem da devoção a Nossa Senhora do Desterro como padroeira de quem deixa sua pátria. Os católicos têm o costume de fazer seus atos devocionais e invocar a Mãe de Jesus Cristo sobre diversos nomes. Um dos nomes, uma das formas de se referir a ela, é Nossa Senhora do Desterro. Nossa Senhora, quando Jesus era criança, ela teve que fugir da terra dela, da Palestina, para o Egito. Isso está nos textos evangélicos. E aí aconteceu que ficou conhecida deu-se a essa realidade, ela foi desterrada. Então, como os portugueses que vieram para cá para fazer mineração, eles estavam fora da sua terra, eles saíam de sua terra, então eles pediam a proteção de Nossa Senhora do Desterro para o sucesso dos empreendimentos deles, que estavam tão longe de casa, para ter sucesso e levar as coisas que eles conseguiam aqui para suas famílias lá em Portugal. A igreja mantém imagens, ornamentação e antiga pia batismal em pedra-sabão. O templo cumpre seu papel nos sacramentos.
Todo mês tem uma missa dominical. 2 vezes tem a reza do terço e de vez em quando tem batizados. Os batizados são marcados e são celebrados no horário da missa. O resgate histórico se faz por ações políticas, associada com ações educativas. Os professores, educadores compartilham informações com o vereador Samir Cecílio. O parlamentar deposita confiança na participação deles. São eles que conhecem melhor do que todos nós a história. Eles sabem exatamente o que está acontecendo aqui com o passar do tempo. Se isso está sendo preservado, se não está, o que é importante que seja feito, né? E sabem o que foi feito, e rapidamente a gente já percebe que coisas estão sendo feitas aqui no sentido da preservação. Então são esses professores, esses historiadores que fazem o acompanhamento disso ao longo do tempo, e são eles que vão passando para os mais novos, para a sociedade, a história, aquilo que está sendo feito de bom e principalmente aquilo que não foi feito de bom, que é para que seja evitado, para que não seja feito doravante. Então a presença dessas pessoas, desses professores, desses estudiosos, desses historiadores, enriquece. Todo o ambiente revela o grandioso valor cultural apontado por quem é da região e defende a pioneira história do desemboque. José Severino, ex-vereador de Uberaba, é o autor da lei sobre a comemoração do povoado. Tudo que nós pensarmos em Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nada existia até que José Francisco de Azevedo, por volta de 1803, 1804, foi para a região conhecida como Lajeado, onde também está o Marco. Ali começou a desenvolver, a povoar a região de Uberaba, que, segundo dado histórico, teve ali no mínimo 200 pessoas morando. Então, nossa intenção ao criar no município de Uberaba o projeto de resolução 11017 é para que as gerações futuras saibam e estudem a verdade sobre o desemboque. Inclusive, o fato até de chamar desemboque é porque praticamente todas as estradas, toda a saída desembocava aqui. Quase todos de desemboque vivem da atividade rural. São pequenos sítios, lavouras de subsistência. Chama a atenção a produção do queijo para consumo e para comércio. É considerado produto de boa qualidade da Serra da Canastra. O jeito simples do mineiro do interior está fielmente retratado nos moradores de desemboque. Senhor José de Moura lamenta a falta de assistência à saúde e de emprego. Aqui leva beira para o Sacramento, né? Na época aí que eu fiquei, tinha época que eu achava que morria no caminho, não aguentava chegar lá. Mas graças a Deus fui equilibrando, deu uma equilibrada. A criação de galinhas ajuda na ocupação do tempo e também é uma fonte de renda. Mexo com as galinhas só. A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi aberta para receber os visitantes. Começam aí os registros de seu acervo. Ela está bem conservada. Muitos acreditam que a Igreja do Rosário era frequentada exclusivamente por negros. Nada melhor do que um historiador para responder se isso é de fato verdade. As igrejas do tempo colonial, todas foram construídas por escravos, porque era a mão de obra que havia na época. Então, tanto a igreja dos ricos quanto a igreja dos pobres eram construídas pelas mesmas pessoas, pelos mesmos carpinteiros, pelos mesmos pedreiros, pelos mesmos serventes, que eram pessoas escravizadas, porque toda a mão de obra no período colonial era escravizada. A diferença que existe era mais a igreja dos ricos e a igreja dos pobres. A mão de obra que foi trazida para o Brasil, para trabalhar nos canaviais, aquela coisa toda, veio daquela região. E esses africanos é que trouxeram a devoção à Nossa Senhora do Rosário, que foi a devoção difundida lá na África pelos padres dominicanos. Dr. Samir Cecílio, autor da Lei de Tombamento para a Preservação das 2 igrejas, é pai do vereador Samir Cecílio Filho. Hoje, anos depois, o filho revê o lugar e reconhece a importância da atitude de seu pai. Uma análise é feita sobre a atual conservação das igrejas. Elas constituem bens artísticos valiosos e são referências para projetos de aporte ao turismo. Externamente, a gente percebe que elas estão com uma conservação razoável. Internamente, também. Porém, a gente percebe que são igrejas, né, do século XVIII
e que precisariam de estar melhor conservadas. A gente percebe, principalmente na igreja Nossa Senhora do Desterro, que ela é um pouco mais rica no seu interior, né, que tem peças que já estão sendo comidas pelo cupim, e são ações que, se não forem feitas, ou quanto antes forem feitas, né, nós teremos um maior nível de conservação e de preservação. No final da rua tem movimento. Num cantinho, ao lado da oficina mecânica, encontramos uma árvore, o ponto do bate-papo. O ponto, é onde rola solta a prosa dos amigos. Pessoal, né? À tarde reúne tudo aqui, é o lugar das mentiras, das conversas, né? Então, botou o nome de ponto do bate-papo. Muito antigo, muita história que teve. Antigamente aqui foi muito violento, mas hoje está uma paz tremenda. Não tem mais problema de violência, não tem nada, mas aqui já foi muito violento. Muita briga, muito tiro, né? Muita gente. Aqui é afamado, tipo o Velho Oeste antigo. Isso aqui foi fundado pelos bandeirantes, né? E geralmente as pessoas interessam pela idade dessa igreja, por tudo aqui. Apesar da falta de recursos no povoado, a dona do bar e restaurante, Cidinha Araújo, declara com emoção seu amor por Desemboque. Fui nascida e criada aqui. Inclusive a casa que eu nasci, eles demoliram. Era uma casinha assim, antiga, de adobo, daqueles tipo adobo, sabe? Eu adoro aqui. Nossa Senhora, se falar daqui eu fico até emocionada. Porque eu brinco mesmo se alguém falar mal. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. A visita técnica de comemoração termina com boas impressões. O vereador vai dar continuidade e mostrar para o povo que a história é uma ciência que traz para a atualidade os acontecimentos dos homens e mulheres de bravura do passado, de efeito duradouro para o futuro. É importante manter viva a história do distrito. Uma medida para revitalizar Desemboque é inseri-lo na rota do turismo nacional e internacional. O povoado tem história, charme que sustenta esse projeto. O interesse do vereador Samir ganha novo vigor. Isso aqui precisaria de ser inserido num circuito de turismo, né? Perto aqui nós temos a Serra da Canastra, nós temos onde nasce o Rio São Francisco, que tem já suas programações turísticas. Então, por que não o Desemboque ser incluído nesses pacotes? Né, o pacote com a Serra da Canastra, com a nascente do Rio São Francisco e com o Desemboque, né, com o Sacramento. Aí em Sacramento já tem a Gruta dos Palhares. Enfim, é uma série de oportunidades que nós temos e que nós precisamos, e nós, junto aos nossos colegas vereadores, vamos buscar sensibilizar o governo do estado, a Secretaria Estadual que cuida do turismo, para que inclua Desemboque nesses roteiros, nesses circuitos, e com isso nós passaremos a ter a oportunidade de ter nesse lugar aqui, que é um lugar lindíssimo, é um lugar que tem beleza natural, é um lugar que tem história, né, incluído nos nossos roteiros de turismo. E com essa ação, com esse roteiro, com esse turismo aqui, se ele acontecer e se for crescente, nós vamos ter cada vez mais melhores condições para as pessoas da região, né, de participarem desse boom, de ganharem dinheiro com o que hoje, eu já disse isso, o mundo todo hoje busca o turismo. Não existe nenhuma indústria no mundo que emprega mais e com mais facilidade, com mais diversidade, mão de obra do que a indústria do turismo. E aqui a gente tem essa oportunidade. Desemboque tem uma escola, alguns comércios, porém poucos circulam no núcleo urbano. A casa antiga, estilo um casarão do período colonial, se destaca. Com muitas portas e janelas de 2 folhas de madeira, ela ilustra muito bem a paisagem. A pintura em branco e contorno dos elementos em azul compõem uma estética muito interessante. Está fechada. Não tem vestígio de morador. Resta memória e muitos sonhos. Eu acho que preservar não é impedir o progresso. Preservar é manter a face do progresso. Isso é uma coisa meio difícil de entender, mas é manter a face do progresso. É ter o enxadão e o trator ao lado.
ter a sanfonia e o harmônio ao lado. Ter o ABC e a Ilíada ao lado. Preservar é isso. É o começo da luz. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.